E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre texto misto. O que quer dizer esse nome texto misto? É um texto misturado. É um texto em que eu tenho dentro dele, vou colocar aqui, ó, texto misto, que quer dizer texto misturado. Dentro dele eu tenho as linguagens verbal e as linguagens não verbal. Texto verbal é aquele texto em que eu tenho elementos escritos, que eu tenho palavras, como notícias, texto jornalístico, qualquer tipo de texto em que não haja gravuras, figuras, eu tenho um texto verbal. Já aquele texto não verbal é aquele tipo de texto em que eu não tenho escrita, eu não tenho palavras, eu tenho apenas imagens. Pode ser chamado também pela banca IDECAN de texto imagético, ou seja, em que ali só há a presença de imagens. Para a banca IDECAN, ela costuma colocar os tipos de texto verbal, que é um texto enorme para encabeçar as primeiras questões da prova, e um texto misto na segunda opção. Dentro desse texto misto aqui, eles vão envolver tanto uma linguagem verbal como não verbal. É o típico texto de charge, cartoon ou tirinha, tá bom? Que a banca IDECAN cobra de forma demasiada. Você pode ver aí na apostila de vocês que eu explico a diferença entre charge, cartoon e tirinha, na página 86. Você virando aí a página. Pessoal, uma charge é um tipo de texto que tenha misto, que é imagem e escrita, mas a tirinha também. Ela se assemelha à tirinha e ela se assemelha ao cartoon. A banca não vai procurar essa diferença, mas é bom que você entenda para interpretar melhor o texto. A charge, ela vai apontar problemas sociais, geralmente ela é humorística, na maioria das vezes ela é humorista, crítica, sarcástica. Ela vai abordar temas atuais. Portanto, uma charge que foi feita ano passado ou ano atrasado, talvez não sirva para hoje, porque ela vai abordar problemas da atualidade, enquanto o cartoon que aborda elementos atemporais. A diferença, na verdade, entre o cartoon e a charge é só essa, a temporalidade, enquanto que a tirinha, o cartoon, ele aborda, por exemplo, problemas como a fome, miséria, preconceito contra a mulher, preconceito sexual, racismo, que são temas sempre em voga. Já a charge relata temas atuais, tá bom? E a tirinha se diferencia dos outros demais porque ela é um gênero narrativo. Ela pretende, quando se é colocada dentro para interpretar, contar uma pequena história. Geralmente a tirinha tem 3, 4 quadrinhos para você interpretar. Em cobrança da IDECAN, com certeza, a probabilidade é alta de ela colocar um texto somente verbal e como segundo texto, um texto misto, que pode ser uma charge, um cartoon, uma tirinha. Geralmente ela utiliza tirinhas, tá bom? Entender as diferenças vai te ajudar bastante na interpretação. E a gente começa agora interpretando essa primeira questão da banca IDECAN 2020 de administração. Vamos dar uma olhadinha na tela do meu computador. Observe a tirinha a seguir de uma prova da IDECAN que foi de 2020. Veja, você está vendo uma tirinha, nós temos uma contação de uma pequena história. Temos o primeiro quadrinho, o rapaz com a mochila, o sapinho na cabeça, que é o Arnaldinho aí. E ele está indo para a escola, eu acho que ele está indo para a escola ou voltando da escola, para num poste, olha. Punir, você veja que ele pretende, na punição, fazer uma curva. Ele não segue direto, ele entra ao lado. Punir 2 quilômetros. 2 quilômetros, educar é seguir reto, 60 quilômetros. Eu não tenho dois caminhos, aliás, eu não tenho um caminho que passa pelo outro. Eu tenho um caminho que entra num desvio, que é punir, que é bem mais rápido, mais fácil, 2 quilômetros.
E educar é mais longe, mais demorado, 60 quilômetros. Nós temos uma grande diferença aí entre punir e educar, diferenciando, afastando uma da outra. Porque para punir você não precisa passar por educar, né? Você tem que entrar ao lado. O que perguntou aqui, ó? Assinale a única alternativa que não represente uma interpretação, inclusive de pressupostos, subentendidos e implícitos. Pressupostos, subentendidos e implícitos são fatos que não estão no texto, mas possuem índices possíveis para que você interprete determinado termo. Então, os índices estão aí. O nome punir, a setinha, a quilometragem. Então, quer que você deduza de todos os elementos que não estão dentro do texto, mas que dá para interpretar através dele. Tá bom? Só que ele quer a única alternativa que não represente. Você precisa estar ligado muito nisso em relação à IDECAN. A que não, ela pede muito a alternativa que não esteja dentro do texto. Fique muito atento a isso, candidato. Muito mesmo. É a pergunta da exceção. Punir é mais fácil do que educar? Bom, isso aqui é uma verdade. Punir é bem mais fácil do que educar, embora seja menos eficiente. Ó, punir é mais fácil do que educar, porque punir só é 2 quilômetros. Educar é 60. Aí eu tenho um índice para interpretar que punir é mais fácil que educar. E também eu tenho um fato implícito que seja menos eficiente. O texto não diz isso, mas eu posso compreender através da diferença da quilometragem. Tudo bem? Então o item A está certo, não é a resposta. Ele quer errada. Ao seguir o caminho de punir, nos desviamos de educar? Desviamos. Porque para você ir para o punir, você tem que tomar um lado, você tem que ir para a direita. Não é verdade? Educar segue reto. Então está correta também a letra B. A educação é muito mais demorada, 60 quilômetros. Mas vale mais a pena? Bom, a ideia que nos é passada é essa, que embora seja mais longa, educar é mais eficiente do que punir. É possível eu ter esse entendimento nesse texto. Antes de iniciar o caminho para educar, precisamos passar pelo punir? Lógico que não. Educar é seguir reto, punir é entrar à direita. Não é verdade? Portanto, letra D, nós temos o nosso gabarito dessa questão. Se desejarmos seguir o caminho de educar, não deveremos passar pelo caminho de punir, verdade, porque punir entra à direita. Ok? Então, gente, quando eu falei as diferenças entre charge, cartoon e tirinha, são esses tipos de pergunta que a banca IDECAN costuma cobrar nas suas provas. Veja que aqui é uma questão de 2020, tá bom? E aí, acertou? Vamos para a próxima. Veja esse trecho aqui, que é um texto imagético, né? Texto imagético, um texto não verbal também. Essa Coca-Cola é Fanta. E daí? Aqui no Nordeste, eu não sei se existe em outras regiões do país, acredito que seja, porque a Coca é a nível mundial. Ela colocou, algumas pessoas possuem um preconceito sexual, né, contra homossexuais, chamando de Fanta. E essa Coca aí é Fanta, querendo denegrir, agir de forma pejorativa quanto à homossexualidade de outras pessoas, quanto não é nem preferência, nem é a opção, é um segmento sexual que a pessoa decidiu seguir. Quando diz que essa Coca é Fanta, quer dizer que ela não é uma Coca, abre aspas, original. Ela não seria um heterossexual, ela seria um homossexual. Essa mensagem pejorativa que a Coca tentou vencer, e daí, né? Vai dizer, e o que é que você tem com isso, né? Por que a sua masculinidade, a sua heterossexualidade é tão frágil para você denegrir a dos outros?
Então, quando a Coca fez isso, ela criticou. E você só vai compreender essa crítica se você conhecer o sentido dessa frase. Então, para você interpretar esse poema, como está dizendo aí, ó, poema na roda, põe na roda, está aqui escrito, você só compreende se você tiver o quê? Conhecimento de mundo. Se você tiver um fato deítico, né? Que a gente falou, né? Aí, se a informação desse texto, a compreensão, está fora do texto. A banca perguntou isso, ó. A associação de signos linguísticos Coca-Cola e Fanta, tá aqui, a Coca, a Fanta, confirmam a pretensão comunicativa do gênero em questão. Por quê? Qual é a comunicação? É trabalhar contra esse preconceito. Para o entendimento desse texto, tal pretensão exige do leitor um conhecimento de quê? Pressuposto, ou seja, que está fora do texto. Fatos explícitos são aqueles fatos que estão dentro do texto. Fatos implícitos, pressupostos, subentendidos estão fora do texto, ligado ao conhecimento de mundo. Óbvio que eu tenho aqui a opção A. Para eu entender esse texto, eu preciso lidar com um pressuposto ligado a um conhecimento de mundo que não está dentro do texto. Ok? Profundo em análise sintática tem nada a ver com análise sintática. Eu não preciso dominar análise sintática para entender esse texto. Profundo também não em morfologia. Superficial, não. Profundo em pedagogia também não. Eu já falei aqui sobre a diferença entre charge, cartoon e tirinha, tá bom? A gente passa agora para o nosso treino. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, nesse texto 1, que diz, ó. Olha o título do texto, tá aqui, gente, presta atenção no título. Zona Sul, ação para acolhimento de pessoas em situação de rua. Um homem vestido, acredito que esteja vestido de enfermeiro, não sei se é roupa de enfermeiro, pressupõe, eu que estou fazendo isso, é um pressuposto. E aqui um morador de rua. Devido à pandemia, é para todos ficarem em casa. Devido à pandemia, faltou uma crase aí, né, gente? Não vou olhar a ortografia, não vou lidar com a gramática não, mas faltou aí. Devido à pandemia, faltou uma crase aí. É para todos ficarem em casa. Você veja, uma pessoa que aparentemente é instruída, vestida, é um pressuposto meu, da área da saúde, me desculpa, mas causando uma idiotice. Devido à pandemia, como é que ele está falando isso, que é para todos ficarem em casa, para uma pessoa em situação de rua? É incomum. Ele cometeu um ato de ignorância. Ah, Vitor, mas ele pode estar cumprindo os protocolos da saúde que tem que dizer isso. Bom, entra aí um senso de noção. Ele não tem noção de ver uma pessoa em situação de rua e fazer uma pergunta dessa, e fazer uma afirmação dessa. Aí o carinha lá diz, sinto muito, para mim esse negócio não existe. Essa frase, gente, se não tivesse a imagem, qual seria a sua interpretação? Geraria uma ambiguidade? Geraria. Aparentemente, essa pessoa poderia ser um negacionista. Negacionista da pandemia. Ah, essa pandemia não existe, é só uma gripezinha. Aparentemente, sem o texto imagético, eu teria esse conceito. Agora, com o texto, só essa primeira parte da charge, desculpa que não é uma tirinha, aqui é uma charge, tá? Sinto muito, esse negócio não existe. Aí ele diz, pandemia? Não, casa. Então você está vendo que essa ação está na zona sul, que é considerada geralmente a zona mais rica das cidades. Então isso aqui aconteceu nas zonas mais ricas, que também tem um pressuposto de que essas pessoas, as mais ricas, né? É um pressuposto. Não queiram conviver com essas pessoas, simplesmente queiram tirar de lá. É possível interpretar isso? Ação para o acolhimento de pessoas em situação de rua. Será que está acolhendo? Dizendo que é para todos ficarem em casa. É uma espécie de acolhimento? É uma espécie de expulsão. Isso aqui está criticando.
Essa questão dos mais ricos não quererem essas pessoas nas zonas mais ricas. Qual é o acolhimento? Segundo a charge, eu não vejo nenhum acolhimento. Então possui uma crítica também aí. Esse texto foi do Diário Popular em 2021. Nós já situamos o nome pandemia ao ano de 2021. Depois que você interpretou esse texto 1, eu quero que você escreva na sua apostila, antes de vir conferir comigo aqui. Quais são os temas da charge? Explique. Eu tenho pandemia. Eu também tenho a questão social muito forte aqui, né? Acolhimento de pessoas em situação de rua, não. Como é que eu vou colocar isso aqui, cara? Expulsão das pessoas do seu... Não tem como ser expulsão, né? Que não é o lugar delas, realmente. Elas deveriam ter casa. Noção das pessoas quando vão fazer esse tipo de... cumprir certo protocolo. Então, eu tenho 2 temas aqui. A pandemia e também tenho uma questão social. Questão de falta de moradia, também aborda isso aqui. Questão de insensibilidade para com as pessoas em situação de rua. Posso ter esses temas aí. Você coloca aí outros que você encontrou. Pode haver ambiguidade de interpretar o desenho ou o texto? Pode haver. O texto pode haver ambiguidade quando ele diz, sinto muito, esse negócio não existe. Houve ambiguidade aqui se o negócio que existe era pandemia ou casa, que é resolvida no próximo quadro. Ele diz, não é casa. Ele não negou a pandemia. Procure detalhes. O que houve de excessivo na charge para criticar algo? Houve de excessivo uma pessoa altamente instruída, acredito que seja, pedir para um rapaz em situação de rua ir para casa. Houve um exagero nessa afirmação aqui. É claro que ele não queria que ele fosse para casa, queria que ele saísse de lá. Não teve uma sensibilidade de olhar para ele e dizer, de pensar, olha, ele não tem casa. Então como é que eu vou pedir para ele ir para casa? Ou dizer, seja mais sinceros, não pode ficar aqui, que aqui é a Zona Sul, né? Qual a fonte da publicação, local e data? A fonte foi Diário Popular em 2021. O local eu acredito que seja Brasil, tá? Porque eles estão falando português, né? É uma probabilidade de ser o Brasil. Vamos para o texto 2? Veja esse texto, Ele foi assaltado? Não, ele foi interrogado. Morreu vítima da violência. Então aqui você tem pessoas negras. Dá para ver pelas vestes que elas são pobres, negras, pobres. 2 minorias presentes aí. E uma dizendo para a outra, ele foi assaltado? Não, ele foi interrogado. Gente, é muito forte isso aqui. Faz uma crítica ao sistema de segurança pública do nosso país. Quando ele diz morreu vítima da violência na lápide, quando ele diz que foi interrogado, eu tenho um pressuposto, é um subentendido, é uma interpretação que eu faço, que quem interroga são policiais civis, militares. Eu não entendo bem qual é a parte da segurança que trabalha com o interrogatório, mas houve uma crítica aqui desse Charge Cartoon Junião, de uma violência institucional, policial. Vitor, isso quer dizer que todos da segurança pública cometem isso? Óbvio que não, gente. Qual é a área que existe hoje que não exista violência? Que não exista corrupção? Existe corrupção em todas as áreas. Existe corrupção na educação, no governo principalmente, na área da segurança pública, em todo setor há corrupção. Dizer que houve corrupção, vamos lá, policial, isso não generaliza que todos sejam assim. Essa charge pretendeu criticar aquelas pessoas da área da segurança pública que cometem excessos. Que ele morreu por ser negro e pobre ao ser interrogado.
A charge faz uma crítica contra aqueles que cometeram tal absurdo. Né? E você dizer que isso não existe demonstra sua ignorância. Existe, só não generalize. Não são todos. O que é que disse aqui? Ó? Há uma crítica subentendida ao sistema de segurança pública. Verdade mesmo. Totalmente correto. Verdadeiro. Mostra que mulheres e crianças negras são alvo da violência atualmente? Gente, mulheres e crianças negras são alvo da violência? Tem 3 elementos aqui que denotam que esse item está falso. Gente, está falso. Qual é o elemento que diz que isso aqui está falso? Primeiro, restringe a mulheres e crianças. Não necessariamente mulheres e crianças estão sofrendo a violência, mas talvez, acredito eu, é uma interpretação minha, que seja o pai dessas crianças que tenha morrido. Então ele não incluiu os homens. Então é possível, não é só mulheres e crianças. São alvo da violência atualmente? Eu não tenho datação temporal aqui. Eu não sei em que ano eles estão. Não tenho nenhum elemento da atualidade, tipo um celular. Não tem nada, nenhum computador, nem nada que denote que isso seja no ano 2022, 2021, que seja nos anos 80, 70. Todos esses elementos que estão aí presentes são termos atemporais. Então não posso dizer que é atualmente. Não tem elementos que me levem a pensar isso. Falso. Gente, eu vou apagando isso aqui para eu ficar perto da interpretação da chat. Todo mundo viu aí as respostas, né? Ó. Vamos continuar. Retrata que o estereótipo, gente, é esteré, viu? Não é esteri, não. Retrata que o estereótipo da violência está mais associada, veja, ele não generaliza, está mais associado, não quer dizer que está associado totalmente. Está mais associado aos negros? Sim, aqui está voltado ao preconceito racial. Não cabendo muitas vezes um julgamento justo? Verdade. Está mais associado ao racismo, aos negros, não cabendo muitas vezes julgamento justo. Ora, se ele morreu a ser o interrogado, não foi um julgamento justo, não é? Peraí, foi a letra C que eu tirei, foi. A palavra violência, na lápide, faz associação direta à palavra interrogado? Óbvio que faz. No segundo balão, mostrando a vitimicidade de negros e pobres, e sim, está correto, não só mulheres e crianças, mas negros em geral. Verdadeiro. Mostra um ensinamento de que não devemos subestimar o sistema penitenciário. De onde, menina, que isso está falando? Subestimar o sistema previdenciário? Não devemos mesmo. Agora, onde é que está mostrando isso? Falso. Tudo bem? Concordam com o gabarito? Comenta aqui embaixo o que você achou da interpretação. Que a gente vai partir para o próximo texto, que é o texto 3, da turma da Mônica. Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Você veja ele, você associa aí as expressões dos dois personagens. Ele está vindo todo faceiro, né, com ar de benevolência, de prestação, ele é todo prestativo, eu vou te ajudar que eu sou homem. Um galoto forte e proativo, eu vim ajudar você porque é um trabalho pesado. Isso aqui é um problema de dicção que o Cebolinha tem, né? Todo mundo sabe. Que fofo. Olha a expressão de susto da Mônica no primeiro quadrinho, porque ele chegou de repente, de supetão. E olha a expressão irônica quando ela diz, que fofo. Está sendo irônica. Com o desfecho do terceiro quadrinho diz, mas tem hora que parece que você não me conhece. Ela já tinha terminado de construir todo o castelo. Quem conhece a Mônica sabe da força que ela tem, da mulher forte que ela representa, não é verdade? Veja o tom de ensinamento, de macho alfa. Vou te ajudar.
Aí o tom de espanto quando ele percebe que ela, mulher sozinha, conseguiu montar todo o castelo. Nossa, a minha masculinidade frágil não me permitiu conceber que uma mulher sozinha conseguisse montar todo o castelo. O Maurício de Souza nos surpreende sempre com ensinamentos através dos seus quadrinhos, não é? Esse quadrinho foi tirado lá do Pinterest. Sobre a tirinha, gente, vocês já eram para ter respondido isso aqui, viu? Retrata de fatos corriqueiros e banais infantis, verdade? Fatos corriqueiros, infelizmente a gente lida com isso diariamente, com homens que pensam nesse patamar. Óbvio que eu não estou generalizando, gente. Tem muito homem que tem um pensamento bastante, vamos dizer o seguinte, comum, que seria o de respeito total à questão feminina, tá? Mas, infelizmente, a gente lida com isso diariamente. Corriqueiro é que acontece dia a dia e banal é o que se tornou comum. Sem abordar nenhuma tema específica, aí não. Ele aborda um tema específico que é uma violência contra a mulher. Então o item está falso, perdão. Está falso. Aborda um tema feminino, né? Sexismo. De forma inferência, trabalha com o estereótipo da fragilidade feminina, quebrando tabus. Perfeito. Verdadeiro. Na fala da Mônica, gente, eu coloquei de verdadeiro na B, vou tirar para você ver o quadrinho. Na fala da Mônica, no segundo quadrinho, pode-se perceber uma ironia confirmada confirmada no último quadrinho quando ela diz tem hora que você não me conhece. Exatamente. Ela foi irônica no segundo quadrinho e foi confirmada essa ironia no último, como diz, tem hora que você não me conhece. Perfeito, né? Na expressão do Cebolinha no último quadrinho, reflete a quebra de expectativa dos dois quadrinhos anteriores? Claro que quebra. Olha esses tracinhos em cima dele sugerindo espanto. O item está verdadeiro. A palavra que o Cebolinha disse, proativo, quer dizer proativo. Significa antecipar futuros problemas. Na frase, quis poupar o problema de a Mônica não conseguir sozinha montar o castelo? Verdade. Está verdadeiro. O problema aqui dessa alternativa é você não saber o que quer dizer a palavra proativo, né? Que é se antecipar a problemas. Passamos para a próxima, do Armandinho novamente, uma tirinha dele, que diz: o pai está falando. Muita gente confunde, filho. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Que texto massa. Gente, já é para você ter feito isso aqui, viu? Já chegar aqui, já dominando isso aqui. Sobre a tirinha. A tirinha critica interpretativamente, é um pressuposto, que ter escolaridade não é sinônimo de educação. É exatamente essa a mensagem que passa essa tirinha. Está verdadeira. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Pode-se dizer que escolaridade é um conceito amplo e educação é um termo restrito? Gente, é o contrário aqui. Educação é que é um tema amplo. A educação é um hiperônimo. A escolaridade é um dos aspectos da educação. Eu não adquiro educação através somente da escola. Tem outros, existem muitos outros meios que eu possa adquirir educação. O problema de muitas pessoas é isso. Achar que a educação só vem da escola, da universidade. Não. A educação começa em casa também, começa na rua. Tem vários outros campos que trabalham com a educação. Então, houve a troca aqui dos termos. Escolaridade é um conceito amplo? Não. Educação é um conceito amplo. Escolaridade é restrito. Está falso porque houve uma troca. A depender de onde é empregada essa frase,
ela pode significar diversas coisas? Pode. Do analfabetismo à má preparação educacional? Pode. Quem disse essa frase pode estar se referindo, por exemplo, o analfabetismo é que você não frequentou a escola e a má preparação educacional é que você, mesmo frequentando a escola, você não teve educação. Isso quer dizer o quê? Que mesmo você tendo escolaridade, você pode ser uma pessoa mal educada. Escolaridade não é sinônimo de educação. Tem muita gente, a gente sabe disso, que fez escola nível superior e não é educado. Então aqui está verdadeiro. Tudo bem? Tem mais alguma? Não tem, né? Essas questões possuem gabarito na videoaula, já falamos com vocês. Agora vocês vão responder muitas questões sobre esse tema, inclusive da própria banca IDECAN. São quantas? São 10 questões. Boa sorte para vocês aqui, o gabarito está aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.